O Caminho do Milionário, uma história de superação do negro no Brasil. Chovia forte naquela manhã cinzenta. A cidade parecia respirar um ar pesado, sufocado pela desigualdade que se escancarava em cada esquina. Lucas, o milionário conhecido por sua vida de luxo e festas, decidiu fazer algo que ninguém esperava: vestir-se como um operário, misturar-se à multidão que ele sempre ignorou. O plano parecia loucura, mas ele queria sentir na pele o que o povo enfrentava. Entender os gritos silenciosos da periferia. O casaco gasto, as mãos sujas de tinta e a galocha encharcada não combinavam com seus passos, antes tão firmes sobre pisos caros. O cheiro forte de comida de rua, o barulho dos carros, os corpos apertados em transporte coletivo. Tudo isso esmagava seu peito. Cada esquina tinha uma história que ele nunca quis ver. Foi nesse cenário que apareceu Ana. Ela era uma menina negra, com cabelo crespo preso por um lenço colorido. Olhos que queimavam sonhos, mesmo com as marcas da luta. A pele molhada da chuva brilhava, enquanto ela distribuía sorrisos, sempre procurando uma forma de ajudar. Quando Lucas caiu por cansaço e frio em um banco, ela se aproximou tímida, oferecendo um sanduíche. Não era qualquer sanduíche. Aquele gesto simples carregava esperança. O gosto do pão, a carne suculenta, tudo parecia um convite para acreditar que o mundo podia ser diferente. Mas a calmaria evaporou rápido. O celular de Lucas vibrou estridentemente, cortando o silêncio como um grito. A voz do outro lado era gélida, cheia de segredos que ele jamais esperava ouvir. Segredos sobre sua família, um passado obscuro que ele fingia não existir, e sobre um projeto filantrópico enterrado sob pilhas de burocracia e intenções veladas que ele até então ignorava. Nas horas seguintes, a dúvida veio como uma facada. Sua riqueza reluzia, mas estava amarrada a um legado de injustiça que puxava sua alma para o fundo do poço. A vida de excessos não era só ostentação, era um fardo pesado. Lucas se via preso entre continuar no disfarce, vivendo aquela realidade crua, ou revelar sua verdadeira identidade para Ana, a garota que lhe ofereceu uma migalha de humanidade, o que poderia colocar os dois em perigo. E para piorar, um rival surgia como sombra ameaçadora na vida dela. Um homem competitivo e sem escrúpulos, que queria destruir tudo que Ana sonhava construir, esmagar seus planos com crueldade fria. O dilema de Lucas só aumentava: salvar Ana dos ataques desse adversário ou manter-se invisível. A última chamada no telefone revelou uma verdade inquietante, algo que poderia virar o mundo deles de cabeça para baixo. Lucas apertou o aparelho com força, a mão tremendo, o coração disparado. Ele não sabia para onde correr, em quem confiar, o que decidir. Enquanto a chuva desabava lá fora, o medo e a esperança se misturavam dentro dele. Ana enfrentava seus próprios monstros, sonhando com um amanhã melhor. E Lucas? Ele estava no começo de um caminho perigoso, que poderia... E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários: de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Lucas pulsava freneticamente sob sua camisa suada. A informação que acabara de receber no telefone ecoava em sua mente como um grito ensurdecedor. O que ele ia fazer agora? Precisava tomar uma decisão rápida, mas tudo parecia ainda mais confuso.
A chuva caía como se quisesse apagar as chamas de sua existência luxuosa e egoísta, mas agora, ao vê-la, ele só conseguia sentir um frio cortante na espinha. Ana, que estava tão perto, parecia notar a tensão no ar. Seus olhos, quase hipnotizantes, buscavam a sinceridade à sua frente, mas Lucas se sentia como um ator em cena, vivendo apenas um papel e não a própria vida. Aquela garota era uma esperança embrulhada em um manto de dificuldades. Ele não podia mais esconder quem era, mas o medo de se expor, de quebrar a confiança que Ana depositara nele, o paralisava. A visão do rival, um homem imponente, invadiu sua mente. Lucas sabia que não poderia deixá-la vulnerável e sem proteção, mas também não queria colocar Ana em risco ao revelar sua identidade. Enquanto esses pensamentos lutavam na sua cabeça, um grito cortou a multidão como uma faca afiada. Lucas e Ana viraram-se ao mesmo tempo. Uma jovem estava sendo empurrada por um grupo de homens, e a cena se desenrolou em câmera lenta. O coração de Lucas disparou ao ver que a moça era irmã de Ana. A confusão tomou conta dele. O que aquela garota estava fazendo ali? Antes que pudesse pensar, já estava correndo em direção ao tumulto. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto o eco da batalha se intensificava. Quando chegou perto, ele ouviu os gritos dela e a risada maligna de seu rival. Se destacava no meio da cena caótica. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele jamais tinha conhecido aquela família, mas a ligação era instantânea, visceral. Ana estava apavorada e sua irmã parecia se debater, escorrendo entre mãos que não tinham intenção de ajudar. Lucas tomou uma decisão rápida. Ele empurrou o grupo com toda a força que tinha, sua voz firme e intensa gritando ordens. Saiam daqui, deixem ela em paz. O impacto de sua presença foi imediato. A multidão parou. O rival olhou para ele, surpreso, mas logo um sorriso cruel se espalhou em seu rosto. Olha quem decidiu sair do esconderijo. Nesse instante, durante a tensão que paralisou o ar, um tiro foi disparado. O tempo parecia congelar. Tudo o que Lucas conseguia pensar era em Ana, em sua irmã. E na tragédia que poderia descer sobre eles, a adrenalina tomou conta e ele se lançou em direção ao som, mesmo sem pensar. Quando a fumaça se dissipou, ele viu Ana segurando a mão da irmã, que caíra ao chão, o olhar perdido. E num momento de horror, Lucas reconheceu a verdade. A jovem que estava no meio da briga não era apenas a irmã de Ana, mas também uma famosa ativista dos direitos humanos, alguém que ele tinha lido sobre em artigos que seu pai tentara esconder dele. As conexões da vida de Lucas se desmancharam instantaneamente. Ele havia fugido de seu passado, mas o passado parecia determinado a encontrá-lo de volta. A reputação de sua família, o legado de injustiça que tentava ignorar, agora o alcançava de forma irrefutável. O rugido da multidão, o medo nos olhos de Ana e o clima de incerteza pesavam como uma pedra em seu peito. Lucas, Ana gritou, a voz embargada, olhando para ele com uma mistura de esperança e desespero. O futuro deles balançava às margens do abismo. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Enquanto a chuva continuava a cair, lavando a cena caótica, ele percebeu que o jogo era perigoso. E agora a verdade não era apenas sobre ele, mas sobre tudo e todos que ele havia ignorado. E no momento mais sombrio, Lucas fez uma escolha que mudaria não só seu destino, mas toda a vida de Ana e sua irmã para sempre. Enquanto a chuva continuava a desabar, um silêncio pesado se instalou. Lucas olhava para Ana, que estava desesperada ao lado da irmã caída, e sentia que o tempo havia parado. O que ele faria agora? Sua vida estava em jogo, não apenas a sua, mas a delas também. E então algo inesperado aconteceu. Um estalido forte rompeu o ar, seguido por um grito agudo. Era a irmã de Ana, que antes de cair, havia revelado seu segredo mais profundo. Você não é como eles, Lucas. Você é um deles. A frase ecoou como um trovão, cortando o caos. Ana olhou para Lucas com olhos arregalados, a revelação fazendo seu mundo desabar. O que ela queria dizer com aquilo? Lucas sentiu um frio na espinha. Como assim um deles? Ele não tinha ideia do que aquilo significava. Mas antes que pudesse perguntar,
O rival, ainda por perto, riu com desprezo. Ah, que delícia! Não sabia que tinha tanto drama escondido, disse ele, alimentando a tensão no ar. Lucas se virou para ele, a raiva crescendo dentro de si. O que mais ele sabia? O que Ana estava escondendo? A multidão ao redor deles parecia absorver cada palavra, todos com expressões de choque e expectativa. O ambiente estava pesado, os rostos estavam paralisados, e Lucas sabia que a verdade estava prestes a vir à tona. Ele se inclinou em direção a Ana, que ainda segurava a mão da irmã. Ana, o que você está dizendo? O que isso significa? Ela respirou fundo, tentando controlar a dor. Ela sempre soube, Lucas. Sempre soube quem você realmente é. E quem nós somos. Os olhos de Ana estavam cheios de lágrimas. Mas havia uma determinação também. Seu olhar se intensificou, revelando um fogo que Lucas jamais havia visto antes. O que ela queria dizer sobre quem eram? A tensão aumentava, como um cabo prestes a romper. Lucas olhou para o rival, que ainda sorria, satisfeita com o espetáculo. O jogo havia mudado, e a revelação sacudia as fundações de tudo o que ele pensara ser verdade na vida dele. Era verdade que ele havia fugido de seu passado, mas Ana e sua irmã eram profundamente ligadas àquela realidade que ele tentava ignorar. De repente, uma sirene cortou o silêncio ensurdecedor. A polícia se aproximava, mas não era essa a única preocupação de Lucas. Ele precisava de respostas. Precisava entender. Ana, quem somos nós? Ele insistiu, quase desesperado. Ana hesitou, olhando para sua irmã, que começava a se mover, recuperando a consciência. Nós somos parte de uma luta maior, Lucas. Nossa família sempre esteve envolvida em uma batalha pelos direitos. E você está mais ligado a isso do que pensa. Antes que pudesse processar tudo, mais uma explosão distante ressoou, e um movimento de pânico tomou conta da multidão. A luta estava longe de terminar. Lucas não entendia. O que você quer dizer? O que a sua irmã sabe? Mas nesse momento, a irmã de Ana, ainda meio atordoada, levantou os olhos e gritou: O mundo está prestes a descobrir quem você realmente é, Lucas. Você não pode fugir. Aquelas palavras atormentaram Lucas. O que ele estava escondendo? A última peça do quebra-cabeça estava prestes a se encaixar, e ele não sabia como lidar. Ele ficou paralisado, enquanto a chuva continuava a cair, misturando-se às lágrimas de Ana e à angústia que pairava no ar. A vida de Lucas nunca mais seria a mesma. Enquanto a sirene se aproximava, ele sabia. A verdade estava para ser revelada. E com ela, tudo o que ele julgava conhecer seria devastado, deixando um vazio profundo. O que mais poderia vir à tona? Tinha certeza de que nem tudo estava perdido. Mas o que viria agora poderia mudar tudo novamente. A vida de Lucas nunca mais seria a mesma. E enquanto a sirene se aproximava, ele sabia. A verdade estava para ser revelada. E com ela, tudo o que ele julgava conhecer seria devastado, deixando um vazio profundo. O que mais poderia vir à tona? Tinha certeza de que nem tudo estava perdido. Mas o que viria agora poderia mudar tudo novamente. Nesse momento, a irmã de Ana pareceu reviver completamente. Seus olhos se abriram e ela imediatamente começou a gritar, como se uma energia renovada a possuísse. Lucas, você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Sua voz estava fraca, mas cheia de urgência. Os olhares da multidão se voltaram para eles, a expectativa carregando o ar pesado. Lucas sentiu um nó na garganta. Que verdade, Ana? Ele se virou para a irmã da menina desesperado. O que você sabe? Ana, ainda segurando a mão da irmã, olhou de forma intensa para Lucas. Você não pode fugir do que realmente é. A sua família, Lucas. Eles nos traíram. Traíram nosso povo. E você também, mesmo sem querer. O desespero nas palavras dela ecoou pela multidão, que agora assistia, raptada por uma mistura de curiosidade e receio. A tensão girava rapidamente entre eles como uma tempestade.
O rival de Lucas, que se aproveitava do caos, começou a rir, sua voz cortando o silêncio. Você só está a um passo de descobrir quem realmente é. Não é, Lucas? Ele se aproximou como uma sombra ameaçadora, seu sorriso malicioso refletindo a satisfação de quem tinha o controle da situação. Lucas estava perdido. O que significava tudo aquilo? A cada instante, memórias de seu passado surgiam como relâmpagos em sua mente. Ao mesmo tempo em que o medo o dominava, um impulso ardente despertava dentro dele. Foi então que um estrondo ensurdecedor rompeu o momento. Uma explosão detonou próximo à cena, fazendo a multidão entrar em pânico. Ouvindo o estrondo, Lucas e Ana se viraram para ver o que estava acontecendo. Um carro explodiu pouco à frente, as chamas dançando em direção ao céu cinzento. O calor intenso invadiu o ar e o grito da multidão era ensurdecedor. Lucas, por instinto, puxou Ana e sua irmã para se protegerem atrás de um veículo mais próximo. No tumulto, uma figura familiar apareceu no meio do caos. Era um amigo de infância de Lucas, alguém que ele pensou ter deixado para trás. Lucas, o que está acontecendo aqui? Ele estava ofegante, seus olhos arregalados como se tivesse corrido uma maratona. Foi nesse momento que Lucas percebeu. Seu antigo amigo, ao qual sempre deu as costas, estava em um ponto-chave daquela batalha. A tensão havia mudado novamente. Agora, não se tratava apenas de Lucas e a confusão em volta de Ana. Estava claro que um segredo muito maior se desenrolava diante de seus olhos. Lucas sentiu seu coração parar. Você está com eles? O que você está fazendo aqui? Ele soou mais indignado do que nunca. Você ainda não entendeu, Lucas? É tudo uma armadilha. Estamos sendo observados. O amigo soltou essas palavras como se fossem a chave do mistério, e o pânico se alastrou por Lucas. Ana começou a chorar, sua voz desesperada. Lucas, você precisa decidir. Você luta ou foge? Nesse instante, uma verdadeira tempestade interna se formou dentro dele. Ele sabia que precisava se posicionar, se esse fosse o momento de verdade. No entanto, com o caos batendo à porta, ele mal conseguia processar a montanha de revelações. E então, no meio do frenesi, Ana fez um movimento inesperado. Ela se aproximou de Lucas e, olhando nos olhos dele, soltou a bomba. Nós somos ligados, de um jeito que você nunca imaginou. Sua mãe, ela é minha tia. Você está mais perto da nossa história do que acha, Lucas. Você é parte disso. Você pertence a nós. As palavras de Ana ressoaram como um trovão em sua mente. O mundo ao seu redor ficou turvo. Era essa a verdade que ela guardava? Isso mudava tudo. Lucas não sabia se deveria ficar em choque ou se levantar e lutar. O que mais poderia ele descobrir sobre sua própria família? O cenário explodia em frenesi, a sirene se tornava cada vez mais intensa. O rival, agora quase invisível na confusão, poderia estar preparado para qualquer movimento. Lucas se viu no meio do furacão, ciente de que não havia como voltar. Tudo efetivamente mudara, e diante daquele dilema, a pergunta mais dura ecoou em sua mente. Ele estaria pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir? Enquanto a energia pulsava ao redor deles, Lucas mal podia acreditar no que acabara de ouvir. Eu sou parte disso? As palavras ecoavam como um trovão em seu peito. Ele lutava para processar a revelação de Ana. O que ela dizia poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse reagir, sua irmã, ainda fraca, começou a se levantar. O olhar dela estava distante, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Então, uma explosão iluminou a cena. A multidão que antes observava em silêncio, agora se dispersava em gritos e correria. O próprio ar parecia vibrar, enquanto o calor daquelas chamas se espalhava. E um pânico coletivo tomou conta das pessoas. Lucas, sentindo-se paralisado, puxou Ana para trás, buscando um abrigo entre os corpos desesperados. Enquanto isso, algo irreversível acontecia. O rival de Lucas, agora na linha de visão, sorria como se tivesse cumprido a missão que lhe havia sido designada. Ele se aproximou, os olhos brilhando com uma satisfação perversa. Você pode não saber, mas sua mãe, ela não é quem você pensa.
Ela se envolveu com pessoas que nunca deviam ser relacionadas ao seu mundo de luxo. Aquelas palavras atingiram Lucas como um soco, mas não teve tempo para reagir. A segurança e a proteção que sempre havia se cercado agora pareciam desmoronar. Ele piscou, tentando juntar os fragmentos de sua vida, mas tudo desmoronava. Ana, com lágrimas escorrendo, gritou para Lucas: "Não escute ele, ele está tentando te manipular." Mas a dúvida já começava a brotar dentro dele. E então, em um momento de silêncio quase absoluto, a irmã de Ana, que estava no chão, levantou a mão e fez um sinal. Uma voz suave, mas firme, estourou como um relâmpago: "Lucas, a verdade é que você está mais próximo do que pensa. Porque você não é só um milionário perdido. Você é filho do homem que destruiu a vida da nossa família." Aquele momento caiu como uma bomba. O olhar de Lucas se virou do medo para a incredulidade. "O quê? Como assim?" Ele estava atordoado. A revelação era como um abismo se abrindo à sua frente. Seu pai, a irmã de Ana, continuou, suas palavras transbordando urgência. "Ele está associado a todo esse sistema que oprime. Sua riqueza é construída sob as ruínas de muitos. E você precisa fazer uma escolha agora." Nesse instante, a multidão bufava e se movia como uma onda. Alguém começou a gritar: "A polícia está vindo!" A sirene ecoava ao fundo, e a tensão estava a um passo do desastre. O rival de Lucas se aproximou, ainda segurando um sorriso torto. "Você realmente achou que poderia escapar? Agora a verdade está à vista. O que você vai fazer com isso, Lucas?" Aquilo ficou martelando na mente dele. Tudo que havia aprendido e acreditado a vida inteira estava se desmoronando diante de seus olhos. Ele olhou para Ana e sua irmã, suas respirações ofegantes. O que ele ia escolher? Significava recusar tudo o que sua família havia lhe ensinado, ou se sentir preso entre duas realidades opostas. Então, enquanto o caos ao redor se intensificava e as chamas dançavam para o céu, uma nova figura surgiu nas sombras. Era alguém familiar, alguém que Lucas não esperava ver ali. Sua mãe. Ela estava a poucos passos, o olhar tenso e decidido. "Lucas, você precisa ouvir a verdade." As palavras dela se espalharam no ar pesado. O peso da situação subiu para um novo nível. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Lucas não sabia se deveria ficar aliviado ou aterrorizado. Ela caminhou, cada passo pesado com a verdade que ainda estava por vir. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e ele sentia o chão tremer sob seus pés. A revelação estava próxima e ele não sabia se estava pronto para ela. Com a sirene mais próxima e o tempo se esgotando, Lucas se dirigiu à mãe, seu coração acelerando. "O que você tem a dizer? O que eu preciso saber?" Mas a resposta que ela parecia preparar estaria pronta para transformá-lo completamente, lançando suas certezas ao abismo desconhecido. A multidão parou, o silêncio se instalou novamente. Lucas mal podia respirar, enquanto a realidade esperava para desferir seu golpe final. Enquanto a sirene se aproximava, Lucas mal conseguia respirar. O olhar da mãe o penetrava, cheio de emoções indescritíveis. "Você precisa saber a verdade, Lucas. Isso é sobre a sua vida, sobre quem você realmente é." Ela falava rápido, quase sem fôlego, e o pânico estava explícito em seu rosto. "Quem eu sou?" Lucas perguntou, sentindo a ansiedade subir. Ele queria entender, mas o caos ao redor não lhe dava trégua. "No passado, eu tinha uma irmã. Ela era ativista, assim como Ana e sua irmã. Em uma dessas manifestações, ela foi capturada. Perdi minha irmã e não consegui protegê-la por causa do seu pai. Ele fez coisas terríveis para esconder isso de você." A voz dela tremia. Lucas piscou, tentando absorver tudo. "Mas como você pode ser parte disso?" A confusão o envolvia como uma neblina pesada. "Porque eu sou irmã da sua avó. E a sua avó estava disposta a morrer pela nossa luta. Por isso, Lucas, sua vida não é o que você pensa. Sua fortuna vem de um legado de opressão." Um grito cortou a multidão e um homem foi jogado para o chão, preso sob os pés da multidão desesperada. Era o rival de Lucas.
A adrenalina tomou conta. A cada instante, o ar parecia mais denso. Ele estava ali, em meio ao caos, paralisado. E então, enquanto tudo parecia estar em descontrole, a irmã de Ana se levantou, sua expressão mudando com uma nova determinação. Lucas, ele não é só um rival. Ele fez parte de um projeto que destruiu nossas vidas. O legado dele e o seu estão conectados. O mundo começou a girar. Os gritos da multidão se misturavam a murmúrios. A verdade estava caindo como um peso. O que mais ele perdera de vista. Nesse momento, a mãe de Lucas, em um ato inesperado, puxou um colar com um pingente antigo do bolso. Este colar pertenceu à sua avó. Ela me falou de você tarde da noite, antes de tudo acontecer. E ela fez um juramento para proteger você. Mas você precisa decidir de que lado está, de uma vez por todas. Lucas ficou em choque. Se eu sou parte disso, então o que você está dizendo é que meu pai... A irmã de Ana, ainda se recuperando, interrompeu. Ele é o responsável por tudo isso. Ele controlou o sistema, usou a sua riqueza para apagar vidas. E você herdou tudo isso e, nesse instante, algo explodiu à sua direita. Um grupo de pessoas começou a brigar e a confusão aumentou ainda mais. A polícia havia chegado, separando os lados, a violência se alastrando. E ao mirar na direção da briga, Lucas avistou um homem familiar que nunca esperou ver ali. Era o pai, atribulado, cabelos desgrenhados e um olhar desesperado. Lucas, ele gritou, tentando atravessar a multidão. Você não sabe a verdade sobre essa família. Nós temos que conversar. O coração de Lucas acelerou. Como você se atreve a aparecer aqui, agora? Ele estava tomado pela raiva, mas uma parte dele também estava intrigada. Ouvindo sua voz, a mãe de Lucas ficou pálida, o olhar mudando rapidamente de raiva para medo profundo, como se ela soubesse que algo sombrio estava prestes a ser revelado. Lucas, não acredite nele. Mas antes que pudesse terminar, o pai de Lucas fez uma revelação explosiva. Você não faz ideia do que está acontecendo, Lucas. Eu fui forçado a fazer isso. Eles ameaçaram você e sua mãe. Tudo o que eu fiz foi para salvar vocês? O desespero e a verdade em suas palavras balançaram Lucas até o âmago. O mundo parecia ter entrado em uma dimensão de tormento e confusão. Agora, com tantos segredos sendo jogados, Lucas se viu no meio de uma tempestade que crescia. O que ele escolheria? O legado da sua família? A luta de Ana e sua irmã? O destino deles estava em suas mãos. O tempo se esgotava. E a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais estavam escondendo? A pergunta ecoava em sua mente enquanto a multidão fervia ao redor. E a chuva começou a cair novamente, misturando-se com as lágrimas que ele não sabia que tinha. Enquanto a sirene se aproximava, Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. O mundo parecia desmoronar. O olhar de sua mãe estava cheio de desespero e ele mal conseguiu absorver tudo. As revelações se empilhavam e a confusão tomou conta de sua mente. Você precisa saber a verdade, Lucas. Isso é sobre a sua vida. Sobre quem você realmente é. As palavras dela cortaram o ar e ele encarou seu pai, indignado. Você me enganou. Vocês todos me enganaram. Ana estava ali. Sua irmã estava ali. E a multidão ao redor parecia esperar por uma batalha que se desenhava. Mas então, exatamente quando Lucas estava prestes a responder, algo inesperado aconteceu. Um grito estrondoso, ensurdecedor, rompeu o clima tenso e fez todo mundo congelar. As pessoas começaram a olhar em volta em choque, e no meio da confusão, uma figura conhecida emergiu do caos. Era a avó de Lucas. O olhar dela estava cheio de dor e determinação. Não é hora para isso, Lucas. Você tem que ouvir. A sua presença era magnética, e todos os olhos se voltaram para ela. A multidão murmurou chocada. Vovó? A incredulidade preencheu o ar. Sim, sou eu. Eu nunca quis que você fosse envolvido nisso.
Mas os nossos laços são mais fortes do que o que você imagina. Ela avançou, quase perdendo o equilíbrio, mas mantinha a postura. A sua mãe me escondeu a verdade. O que você está prestes a descobrir vai mudar tudo. Lucas estava atordoado, sua cabeça girando. De verdade, vovó. O que mais eu não sei? As palavras saíram com desespero e sua voz tremia. Ela respirou fundo. Você achou que era só um milionário desconhecido, não é? Mas, Lucas, sua família carrega uma maldição de sangue, que a sua avó, minha mãe, tentou proteger a todo custo. Você não é apenas filho do homem que destruiu vidas. Você é parte dessa história de dor e luta. E o que ele fez tem consequências ainda maiores. Um novo grito ecoou entre a multidão, e as chamas da explosão ainda ressoavam nas mentes de todos. O desgaste em seus rostos espelhando a sua própria confusão. A avó continuou, sua voz agora um sussurro apaixonado. Sua mãe e eu somos as últimas remanescentes de uma guerra que arruinou muitas vidas. Esse homem que você vê, o seu pai, ele não é apenas um empresário. Ele é um traidor e mercenário, e sua riqueza está ensanguentada. Você precisa tomar uma decisão agora, Lucas, antes que seja tarde demais. Lucas sentiu a raiva crescendo dentro dele, um turbilhão. Por que você não me contou antes? Por que me manteve no escuro? A indignação ecoava em sua voz. Porque eu queria te proteger. Eu não tinha como saber em que se tornaria. E essa é a parte mais amarga, meu neto. O verdadeiro inimigo tinha que entrar à sua vida sem que você percebesse e usá-lo. A avó olhou em direção ao rival, que estava à espreita naquele momento crucial. Quando tudo parecia prestes a colapsar em um dilema sem saída, a irmã Diana levantou-se, agora de pé, como se tivesse encontrado força em meio ao desespero. A verdade é que essa guerra não é só sua, Lucas. Ela é nossa. Você tem que decidir de que lado você quer estar. E então, a atmosfera mudou abruptamente. Um silêncio pesado caiu enquanto todos esperavam a resposta. O pai de Lucas parecia ter desaparecido na confusão, enquanto ele se via no centro de tudo, as peças do quebra-cabeça ainda se movendo. Uma corrente de emoção passou pela multidão. Ele não sabia o que fazer. Nesse instante, um tiro ecoou, paralisando a cena e fazendo todos os olhos se voltarem para o ponto de origem do som. A cena se transformou em um frenesi de gritos e movimento, e Lucas não podia mais ignorar que sua vida nunca mais seria a mesma. Afinal, a linha entre amigo e inimigo, entre passado e futuro, estava prestes a ser desnudada de uma maneira que eles nunca poderiam imaginar. O que mais estava prestes a ser revelado naquele momento sombrio? O silêncio cortou o ar, e todos os olhares se voltaram para a avó de Lucas. A verdade é mais sombria do que você pode imaginar, Lucas. O tom dela era de desespero, e a confusão dentro dele crescia como uma tempestade. Mas antes que pudesse dizer mais, a irmã de Ana se levantou de repente, como se um golpe de eletricidade a tivesse atravessado. Não é só sobre você, gritou ela, a voz firme e clara, rompendo o caos. Lucas, você é parte de um plano muito maior. A multidão prendeu a respiração, e tudo que era barulho se transformou em um simples sussurro de expectativa. Mas o que ela estava prestes a revelar deixou Lucas em estado de choque. Esse homem, o seu pai, ele não é o que você pensa. Ele não te amou. Ele te usou. A intensidade das palavras parecia que poderia desferir um golpe físico. Lucas olhou para o pai, que agora tinha um olhar aprisionado, quase como se tivesse sido desmascarado. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Como assim usou? Lucas perguntou, a confusão se transformando em um pavor crescente. Quem sou eu para ele, então? Um peão no jogo dele? O medo o envolvia, e os olhares da multidão começaram a parecer cada vez mais acusadores. Sim, um peão! A irmã Diana respondeu, a voz elevada conforme sua emoção também crescia. Você é o herdeiro de um homem que se alimenta do sofrimento. É tudo uma farsa, e isso você vai descobrir. Ana olhou para Lucas, angustiada. Você precisa escolher um lado, Lucas.
É sua chance de enfrentá-lo. Mas antes que pudesse processar o que elas estavam dizendo, um som estrondoso cortou o ar, semelhante a um trovão. Os olhos da multidão se arregalaram quando a porta de um carro da polícia se abriu e um grupo de agentes armados surgiu, as armas em punho. O rival de Lucas, que havia estado em pé durante todo o tempo, estava prestes a se lançar para trás, quando as luzes dos carros ofuscantes iluminaram a cena. "Todos para o chão!" gritou um dos policiais, e o pânico começou a se espalhar. Lucas' mente girava como um furacão. Ele ainda tentava entender a verdade sobre sua identidade, sobre a conexão com Ana e sua irmã, mas agora estava cercado por gritos e movimentos frenéticos. "Você não pode escapar." O rival de Lucas desferiu as palavras com uma confiança exorbitante, e enquanto todos se debatiam, uma mão se elevou na multidão. Era a avó. "Lucas, escute. O seu pai não está aqui para te proteger. Ele está aqui para..." Mas antes que pudesse finalizar a frase, tudo aconteceu em um instante. Uma explosão secundária irrompeu e o chão tremeu sob seus pés. Mas não era a polícia. Não era o rival. Era algo totalmente diferente. Uma armadilha que havia permanecido oculta. Uma carga que Lucas nunca soubera estar ali. A confusão foi instantânea. Sussurros de medo cercaram todos, e no meio do caos, Lucas caiu, seu corpo atingindo o chão. As vozes se tornaram ecos distantes. Ele se levantou, mas a cena era devastadora. O rival estava no chão, cercado por policiais. A avó de Lucas estava desacordada, e no meio da confusão, Lucas viu Ana e sua irmã se arrastando em direção a ele. "Lucas!" Ana gritou. E o desespero na sua voz ecoou em seu peito enquanto ele lutava para se levantar. Ele não sabia o que fazer, o que tinha acabado de acontecer. Era uma armadilha, uma verdadeira cilada. "É hora de você saber quem realmente manda aqui", o rival gritou, seu olhar ardendo de ira. No último instante, Lucas se virou para ver seu pai se aproximando. "Você é meu", gritou o pai enquanto a fumaça escurecia o céu acima deles. A fúria de uma tempestade prestes a se manifestar. Lucas percebeu que o passado não era apenas um fardo, mas uma teia intrincada que o envolvia, e o que tudo aquilo significava agora começava a se tornar aterradoramente claro. Ele estava no centro de um jogo que não compreendia, e a linha entre aliado e inimigo havia se desvanecido. O caos se intensificou, e a única coisa que ficou clara era que as revelações ainda estavam por vir. O que mais estava escondido? E quem realmente estava no controle? Enquanto a fumaça da explosão ainda pairava no ar, Lucas se viu dividido entre a confusão e o desespero. O ambiente estava saturado de gritos e o som de sirenes se aproximando. Ele olhou para sua avó, tentando entender as palavras que havia ouvido pouco antes. A verdade estava em fúria, pronta para desmoronar todo o seu mundo. Mas, de repente, uma nova onda de adrenalina invadiu o espaço. Neste momento, um clarão mais intenso cortou a escuridão, ofuscando a todos. Lucas virou-se rapidamente e o que viu o deixou paralisado. Um homem surgiu entre a multidão, como se tivesse saído diretamente de um pesadelo. Era o tio Roberto, o irmão da sua mãe, um homem que Lucas acreditava estar morto há anos em um acidente. Ele usava um terno negro ensanguentado, com um olhar de fúria no rosto. "Lucas, a verdade não é o que você pensa", gritou, e sua voz rasgou o ar. "Roberto, você está vivo?" Lucas mal podia acreditar. Dúvidas e medos se entrelaçavam na sua mente. A irmã de Ana arregalou os olhos, e Ana também parecia em estado de choque. A tensão na multidão cresceu. "Eles me esconderam. Não deixaram você saber", o tio balbuciou, enquanto avançava, tentando se superar sobre o caos que o envolvia. "Você não faz ideia do que está acontecendo. A sua família está envolvida em uma grande conspiração. O seu pai, ele..." As palavras dele cortaram o espaço como um fósforo aceso, ateando uma nova chama de confusão. O silêncio momentâneo focou em sua voz desesperada. Ele estava envolvido em um esquema sujo.
Vocês todos foram manipulados, primeiramente. Mas antes que pudesse concluir, um tiro ecoou. Não um tiro qualquer. Era uma bala disparada de uma arma escondida. O estrondo que paralisou a multidão. Lucas ficou chocado. Não! Exclamou, enquanto o olhar de Roberto se transformou em um misto de terror e raiva. Ele se lançou para a frente, mas era tarde demais. O tímpano da realidade se quebrava. O tio caiu, com um fluido escuro manchando a calçada. O grito de Ana reverberou como uma onda, e Lucas sentiu o ar escapando de seus pulmões. A vergonha, a dor, a confusão se amontoavam em seu coração. O impacto foi visceral. "Roberto!" gritou, enquanto a multidão explodia em pânico. Mas algo na expressão do tio antes de cair o marcou. Uma expressão de alívio e desespero, como se finalmente pudesse contar uma verdade fundamental antes que aquela bala apagasse sua voz. Ana, tremendo, segurou a mão de Lucas. "Não, isso não está acontecendo." Ela estava em colapso, a irmã dela ao seu lado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. No entanto, entre a dor e o luto, a mente de Lucas começou a se esclarecer. Era uma consciência repentina de que não estava apenas lutando por si mesmo, mas por todos que estavam em jogo. No meio do frenesi, Lucas se virou e encarou seu pai, que havia se mantido distante até aquele momento. "Você sabia disso tudo? Você mandou matar meu tio?" A raiva pulsava nas veias de Lucas como um veneno. Ele precisava de respostas, e não sabia mais em quem confiar. O pai olhou para ele, e pelas primeiras vezes, Lucas viu um homem frágil, não o monstro que sempre pensara. "Lucas, não posso explicar agora. Há forças em movimento que você não entende." E em meio ao grito de dor e agitação, uma nova verdade começou a se formar na mente de Lucas. O que se passava tinha uma teia muito mais complexa do que ele imaginaria. Sua identidade, a falsa segurança, tudo começava a desmoronar, desmoronando como as estruturas ao seu redor. Enquanto as sirenes se aproximavam, Lucas percebeu que o jogo apenas começava. O que mais estava oculto sob a superfície? E qual seria o seu papel em todas aquelas revelações? A vida nunca mais seria a mesma, e o choque daquela noite estaria marcado para sempre em sua memória. O chão ainda tremia sob os pés de Lucas enquanto ele se lançava para frente, tentando alcançá-lo. O corpo de Roberto estava ali, estirado no chão, e a adrenalina percorria suas veias. Ele mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. A confusão da multidão serpenteava como uma serpente agitada. A polícia estava de prontidão, as sirenes cortando o clima de tensão como navalhas afiadas. "Você não pode me deixar, tio." Lucas gritou, a voz embargada pela dor. Mas os olhos de Roberto, incrustados de vida e de histórias não contadas, estavam agora perdidos. "Lucas!" Ana gritou, puxando-o para longe do tumulto. "Precisamos sair daqui!" Mas ele não conseguia se mover. A imagem do tio se despedaçando na sua mente. É como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A avó estava ali, em pé, olhando para ele com olhos cheios de lágrimas. "A verdade não pode morrer, Lucas. Lute por ela." No meio do caos, questionamentos fervilhavam na cabeça de Lucas. Sua vida, tudo o que conhecia, estava em processo de desmoronamento. Ele olhou para Ana e sua irmã, percebendo que a luta deles também era dele agora. Ele não podia mais ser aquele milionário indiferente. Tinha que ouvir a verdade, e isso significava confrontar seu pai. "Você tá certo, vovó", gritou Lucas, o coração disparando. Ele se virou para seu pai, que observava tudo de longe. "Você é um traidor, e eu não vou mais ficar em silêncio." O rosto do pai se contorceu, uma mistura de medo e desespero. "Lucas, não, você não entende. Eu fiz isso para proteger você e sua mãe." "Proteger de quê? De quem?" Lucas se aproximou, a raiva pulsando em suas veias. "Você fez isso para proteger a si mesmo, você e sua riqueza." Nesse instante, a pressão do mundo exterior parecia rugir. A multidão estava dividida entre o pânico e a curiosidade. Os olhares repletos de expectativa. Em seu íntimo, Lucas sentia uma faísca de coragem se acender.
Ele não era mais apenas o herdeiro de um legado manchado, ele era parte de algo maior. Você está prestes a pagar pelo que fez, gritou a irmã Diana, ousada e decidida. E esse grito parecia ressoar como um eco nas ações de Lucas. Mas antes que pudessem avançar, o silêncio foi rapidamente quebrado por uma nova explosão, desta vez nas sombras da noite. Disparos caíam ao redor deles, e Lucas gritou, puxando Ana e sua irmã para protegê-las. Vai ficar tudo bem, eu juro. Foi nesse momento que a verdade mais sombria de todas despontou em sua mente. O rival que sempre estiver à espreita, observando cada movimento. Tarde, muito tarde se revelou. Não era apenas um inimigo. Era um rival de sangue. Um homem entrincheirado com a mesma ambição que destruíra sua família. Você está condenado, Lucas. Esta é a sua herança. Ele riu, enquanto Lucas lutava contra as lágrimas. Mas ali, em meio ao fogo e à morte, uma nova determinação brotou. Não serei lembrado como um traidor. A história não termina aqui. Meu destino será diferente. E enquanto falava, ele percebeu que não lutava apenas por si mesmo, mas por todos que cruzaram seu caminho. A multidão à sua volta prendeu a respiração em uníssono. O confronto estava prestes a acontecer. Lucas olhou para Ana, que o encorajava com os olhos, e para sua irmã, que parecia pronta para seguir sua liderança. Era hora de lutar. Ele se virou para seu pai, um homem que não mais reconhecia. O que você faz não define quem eu sou. Eu quebrar esse ciclo, mesmo que isso signifique enfrentar você. O poder da escolha estava em suas mãos. O futuro deles, agora traçado diante dele, poderia ser um líder ou um prisioneiro. E a chama dentro de Lucas ardia, uma promessa de renovação. O conflito estava longe de terminar, mas a vitória poderia nascer de uma nova vontade. E enquanto tudo ao seu redor virava poeira, Lucas sorriu. Porque no meio do caos, ele finalmente encontrara seu lugar. Mas a história não acabou. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa comunidade incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Eu quero saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos!